irmãos, no capítulo 6 de Apocalipse. Nós estamos nessa série no livro de Apocalipse, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6. Nós vimos nos primeiros capítulos o Senhor Jesus enviar cartas a quantas igrejas? 7. 7 igrejas. De uma maneira que essas igrejas, que tinham endereço físico, correspondem a toda a igreja do Senhor Jesus em todas as eras. Não somente aquelas igrejas localizadas no espaço geográfico ali da Ásia Menor, mas sim nesse período onde ela começa ali em Atos dos Apóstolos, a igreja do Senhor Jesus, até o grande dia que o Senhor virá, que é o grande e maravilhoso dia da igreja estar com Ele. Então, meus irmãos, eu convido você a lembrar alguns detalhes. Nós vimos no capítulo 4 e no capítulo 5, quem está assentado no trono. Só um parênteses aqui, senão eu me esqueço. Quinta-feira é feriado, não é? Dia 12 de outubro, não é isso? Vou marcar uma vinda dos diáconos e presbíteros, quem puder não. Se você está em casa, você tem que vir, tá? A não ser que você está trabalhando. Nós vamos fazer a mudança das coisas aqui da cozinha para o anexo, tá? Então, quinta-feira, feriado, às 10 da manhã, dá para dormir bem. E vou te falar, o trabalho aqui dura 1 hora. É pouco. Se você chegar atrasado, não precisa nem vir, porque não vai dar... Tá bom. Limpou só os bancos, só. Tá. É brincadeira, ele falou que está limpo. Amados irmãos, então, quinta-feira, às 10, tá bom? Marcado com a junta diaconal. Marcado com também o conselho. Vou avisá-los. Nós vamos fazer isso. Capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. 4º selo. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi, então, eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. O 5º selo. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca,
E lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. O sexto selo. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Até aqui. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, porque nós temos acesso pelo Teu Espírito a ela. Aplique, Senhor, ao nosso coração, renove a nossa fé, fortaleça-nos enquanto igreja, para caminharmos cada dia mais com o coração rendido ao Senhor, cheios de esperança, convictos do Teu chamado e de uma maneira que testemunhemos tudo aquilo que a Tua palavra anuncia, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Cádio, está com muito eco, tá? Um eco danado na hora que está voltando aí, para você o meu retorno, tá? Me ajuda aí, por favor. Meus irmãos, nós temos então aqui no capítulo 6, essa passagem que aponta os chamados cavaleiros do Apocalipse. Nós temos cavaleiros de várias cores, e aqui no verso 1 ao verso 3, nós temos o cavalo branco, uma figura que, para muitos estudiosos, até hoje, ela é passível de interpretações que, de certa forma, homens respeitados, teólogos, estudiosos, se divergem. Há, sim, alguns exemplos, eu gosto muito, o pastor Hernandes gosta muito também, o Warren Wiersbe, um pastor reformado batista, que ele aponta que essa manifestação do cavalo branco seria a ideia do anticristo, utilizando da figura, da imagem do cavalo branco para promover um fake, promover um engano. E nós podemos notar que, de fato, Satanás ele se faz, sim, de anjo de luz, a palavra de Deus diz isso. Mas nós temos outras afirmações categóricas que essa interpretação ela tem algumas dificuldades. Um outro autor chamado William Barclay, ele interpretou que esse cavalo branco são as conquistas militares, porque diz o texto, né? O cavaleiro, verso 2, vi então, eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha o quê? O que é o arco? É bom a gente, exatamente, a ideia lá do quase, no nosso contexto aqui indígena, era as flechas, né? Essa ideia mesmo, que um arco era utilizado por guerreiros, soldados, habilidosos, que conseguiam, através de uma flecha, acertar alvos distantes. Então, ele vai interpretar que essa imagem aqui aponta para um cavaleiro, e o seu cavalo está definido pela cor branca, mas ele sai a guerrear. Então, essa é a interpretação que William Barclay apresenta. Então, esse cavalo branco representa o poder, a vitória sobre os povos conquistados.
um símbolo de poderio militar, um símbolo como, por exemplo, foi com os gregos, com os persas, antes dos gregos, depois com os próprios romanos. Mas nós temos aqui algo que agora nos aproxima mais daquilo que eu também entendo que é o verdadeiro sentido. O pastor e teólogo Simon Kistemaker, por sinal, também admiro muito, acompanho muitas obras dele, sigo, por sinal, nesse estudo, grande parte do que ele apresenta. Ele diz, juntamente com George Led, que essa interpretação do cavalo branco, que sai para guerrear, é a pregação do Evangelho, que tem proporções universais. E em meio a terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e está sendo pregado vitoriosamente no mundo inteiro, para testemunho das nações. E se nós observarmos, podemos dizer que mais se aproxima, de fato, do que nós temos aqui no texto. E tem um outro, chamado William Hendricks, que é um erudito, reformado também, uma referência, sobretudo nas cartas de Apocalipse e Novo Testamento. E também com ele, quem já ouviu falar do Dr. Martyn Lloyd-Jones? Vocês precisam ler bastante obras reformadas. Vocês precisam fazer uma pesquisa das obras de Martyn Lloyd-Jones, o doutor, que tinha o convite, lembra do convite que ele recebeu, Divino? Não conheci Martyn Lloyd-Jones, Divino? Que bom. Senão nós íamos preocupar com você, viu, Divino? Não saber tudo, né, Eduardo? Como pode? Dr. Martyn Lloyd-Jones, assim que formado, jovem promissor, médico, foi convidado para ser médico dentro do castelo aquele castelo que agora estava na ponta da língua, da coroa inglesa. E ele agradeceu o convite e disse: eu não posso abrir mão do maior privilégio que eu recebi, de ser ministro do Evangelho, e abre mão dessa posição tão privilegiada para ser pastor. E foi pastor da capela de Westminster, a igreja de Westminster, por mais de 30 anos. Um pastor fiel às Escrituras, um pastor que escreveu muito e deixou obras que até hoje nós lemos e somos tão edificados. Os dois vão apontar algo que a maioria dos reformados, os pastores, defendem. O cavalo branco e o seu cavaleiro, na verdade, apontam para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sai a guerrear e o texto nos apresenta que esse cavaleiro tem o que sobre a cabeça? Uma coroa. E saiu vencendo e para vencer. E nós temos algumas referências, como no capítulo 1, verso 14, diz lá a respeito de cabelos brancos, aquele que é o cordeiro, aquele que tem a condição de ler o livro que estava selado, o livro por dentro, foi escrito por dentro e por fora. Ele tem algumas características, como, por exemplo, nós temos lá no capítulo 19, cavalos brancos, ali aponta para a vitória do Senhor Jesus. Nuvem branca, trono branco, vestes brancas. O branco nas Escrituras, nesse contexto, apresenta para a santidade, apontam para a glória do Senhor Jesus. Então, dessa forma, nós podemos entender que a melhor, não é definitivo, mas a melhor interpretação é de fato apontar para a pessoa do Senhor Jesus. Apocalipse 19, capítulo 11, nós temos uma descrição gloriosa do Senhor Jesus. E ali não tem dúvidas. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 19. Qual que é o título aí? Que esse título aí não é, como que a gente chama?
Esse título não é inspirado, não, tá? Foi a casa editora que colocou. Então, esse título aí foi a editora que colocou para facilitar para você encontrar as passagens. Mas diz assim: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, tá assim? E diz assim o verso 11: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama? Opa! Olha só a afirmação do que nós estamos vendo lá no capítulo 6. Aquele que tem um cavalo branco, é ele que vai derrotar a besta e o falso profeta, e ele se chama fiel e verdadeiro. Você conhece alguém outro que é fiel e verdadeiro? Quem é esse então? Cristo Jesus. E vai dizer o texto: e julga, combate com a justiça, os seus olhos como chama de fogo. E aqui vai uma descrição da pessoa de Cristo Jesus. Então, para nós trabalharmos de maneira pontuada, a palavra de Deus apresenta a ideia de Cristo como vencedor. É aquele que é chamado desde o princípio como aquele que esteve com Deus. A palavra de Deus diz que ele é o leão. Para cumprimento de qual palavra lá atrás? De Jacó com quem? Qual é o contexto aqui do leão que nós falamos domingo passado no capítulo 5? O filho de Jacó, que recebe o adjetivo, meu filho leãozinho. Essa palavra aponta lá para Jacó, abençoando um dos seus filhos, chamado Judá. Aleluia! Judá. E agora nós ouvimos também a expressão, como até nós já sabemos, a expressão é: lhe foi dado uma coroa. No capítulo 5, verso 5, citou a respeito do leão da tribo de Judá. Nós não vamos nem citar a raiz de Davi, porque nós já falamos no capítulo 5. A raiz porque tem o quê? Toda raiz que foi cortada, ou melhor, toda árvore que foi cortada deixa a sua raiz. E da raiz brotou. Não foi isso que nós vimos no domingo passado? Muito bem. A espada do cavaleiro, do cavalo branco, está de acordo com Mateus 10, 34. Quem pode ler para nós? Esse cavaleiro aqui não vence com o arco simplesmente. Esse cavaleiro não vence com uma bomba muito poderosa. Esse cavaleiro aqui vence com algo que só ele pode. Quem pode ler 10, 34 do Evangelho de Mateus? Ele veio trazer a espada. Quando você viu Jesus com uma espada desembainhada? Quer dizer que não é espada física. Qual foi a espada que Jesus trouxe? A palavra. Porque a palavra tem poder na mesma família de trabalhar na vida de alguém. E outro que de repente é indiferente. A palavra que tem poder para discernir juntas e medulas, alma e espírito, que quer dizer a mesma coisa, tem algo que é inseparável. A palavra de Deus pode, porque ela é a própria pessoa de Cristo Jesus. Não é a palavra de César, não é a palavra do pastor, não é a palavra de homem, é a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa palavra promove separação. Essa palavra promove um povo que é tirado do meio de uma sociedade totalmente avessa, uma sociedade que critica o Evangelho, e para outros é a grande salvação. É a grande mensagem de salvação. E não resta outro lugar a estar que não seja na presença desse Salvador. Então, nós temos Cristo com a sua
espada, a sua palavra, ele vence com o evangelho. Todos nós, como Paulo mencionou pela manhã, nosso irmão presbítero, todos nós já fomos rebeldes contra Deus? Se você não foi, se você ainda não sabe disso, você não experimentou ainda a justificação, não é assim? Todos nós já baixamos as armas e falamos ao Senhor, nos rendemos diante da Tua palavra. Nos rendemos porque não há outro caminho a não ser nos rendermos diante do Teu poderio, diante da Tua glória, diante da Tua magnitude, da Tua grandeza. Eu me rendo, Senhor. É essa figura que nós estamos tratando. Não é uma pessoa de armamento militar, simplesmente, que vai tacar bomba. Não! A obra do Senhor Jesus, ela é mais profunda, porque a arma militar, bélica, mata só o corpo físico. A palavra de Jesus condena a pessoa completamente, ou redime a pessoa completamente, corpo e alma. Aleluia! Porque Ele é o cavaleiro, e Ele está com a sua palavra alcançando, limpando de tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Vamos então para o capítulo 6, verso 4. Capítulo 6, verso 4. Oi? Eu também não sei te responder, viu, Márcio? Qualquer bandeira que quer paz é branca, né? Um símbolo, né? A origem também eu, de fato, agora não sei te dizer. Possivelmente, né? Possivelmente tem uma relação com essa manifestação daquilo que é interessante, sabe por quê? Porque uma coisa é rendição dessas guerras militares que usam uma bandeira branca, né? Outra coisa é falar que Jesus, ele tem a cor branca, no sentido a bandeira branca, o cavalo branco, mas ele não está dizendo que ele não faz guerra. Nós vimos hoje pela manhã que nós fomos livres da ira de Deus. Deus tem a sua ira para dispensar. Então, de fato, o simbolismo aqui, ele tem que ser entendido que o Senhor Jesus trouxe para nós, vamos trazer a palavra separação daquilo que é contaminado, e de uma maneira clara que essa figura da bandeira, do caso aqui, o cavalo, né, é mais representando aquilo que ele vai promover como vestes brancas. O pastor Simon Kistemacher vai dizer que vestes brancas no povo de Deus é algo para nós entendermos. É interessante. Quer dizer, pastor, que está todo mundo pelado lá? Não, não quer dizer isso. Mas é porque lá é uma relação diferente do que a nossa aqui. Aqui que nós precisamos de roupa, de vestido, de peça para vir, para ir. Lá é uma relação diferente. Só para você ter uma noção, lá o homem e a mulher serão pecaminosos? Seremos o quê? Santos. Totalmente separados para Deus. Totalmente íntegros. Então há sim uma simbologia que de fato transcende. É porque, na verdade, a guerra de Deus é a santa, porque nós merecemos a ira de Deus. Uhum. A guerra do mundo é motivos humanos. Tanto é que, de fato, quando se tem uma bandeira branca, no caso de guerra, só levanta depois que não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. É mais ou menos também o que acontece com a gente também, né? Depois, quando a gente já está, às vezes, Ô Senhor, né?
Louvado seja Deus, que Deus também dá a oportunidade de a gente se achegar a Ele antes de todos os efeitos nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Muito bem, versículo 4, Márcio. Lê para nós aí, meu irmão, por favor. 6:4. Olha só, então agora, no verso 4, nós temos um outro cavaleiro. E saiu outro cavalo. E esse cavaleiro agora sai para tirar o quê? Da onde? Da terra. E fazer com que homens matassem uns aos outros. E ele tinha uma grande espada. E aqui é bastante categórico. Os estudiosos apontam que esse símbolo, o cavalo vermelho, ele aponta para a perseguição do povo de Deus. O sangue que é derramado por um povo que não quer um governo de direita. Simplesmente. Não quer poderio militar. A Arábia Saudita agora está em parceria com os Estados Unidos porque eles querem um acordo. Usina nuclear para cá, acordo para lá. Combinado? Combinado. Bom, hein? Mais uma pólvora no mundo, né? Acordos humanos, acordos políticos, não é esse tipo de sofrimento que nós estamos tratando aqui. Aqui vai apontar para um cavaleiro vermelho que possui uma espada que domina todo esse sistema. O sistema que começa quando a perseguição começa aos cristãos. Vamos lembrar? Quando começa? Alguém fala aí, por favor. Vamos lá. Era apostólica. Primeiro perseguidor da igreja, quem foram? Quem? Judeus. Segundo perseguidor da igreja. Quem são os? Romanos. Império Romano. Os judeus, depois Império Romano. Há uma estatística que não é nem um pouco aproximada do exato, mas os estudiosos dizem que entre o primeiro e o segundo século morreram em torno de 100, e aí a desproporção, porque não tem um número exato, a 200.000 cristãos que foram martirizados porque confessavam sua fé em Cristo Jesus. Do primeiro e no segundo século, quando a igreja estava se estruturando, a perseguição foi ferrenha. E o que aconteceu? O Império Romano perseguiu. E depois do Império Romano, quem foi os perseguidores dos cristãos? Agora já começa a apertar, hein, pastor? Estamos chegando perto da reforma, mas não é a reforma ainda. Toda hora eu cito ele, mas eu vou citar outro hoje. É Wycliffe. Fugiu o primeiro nome dele. John Wycliffe. Quem foi John Wycliffe? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Que bom. Salvou a igreja presbiteriana para fechar as portas. Que bom, viu, Jonathan? Vem ajudar a gente. Não fechava as portas aqui e a gente vai botar outro nome. John Wycliffe foi um líder da sua pequena capela e que depois ganhou, inclusive, destaque na Inglaterra, dizendo: a igreja precisa ter as escrituras traduzidas na sua língua. A palavra de Deus precisa ser em inglês. E ele vai trabalhar
intensamente para que a igreja pudesse ter essa condição. E o prêmio dele foi a espada. Ele foi morto por causa dessa promoção do povo de Deus ter a Bíblia na sua língua. Então, o pastor Hernandes vai citar a palavra Inquisição. Eu vou colocar ela de maneira que a Inquisição, de fato, ela é até um pouquinho antes da Reforma, há uma perseguição antes da Reforma. Porque John Wycliffe, e qual é o outro vulto antes da Reforma que lutou para que a igreja tivesse a Bíblia na sua língua? Quem é? Sempre cito o nome dele aqui. Vou citar o apelido, o Ganso. Louvado seja Deus. Há esperança para essa igreja, dia após dia. Anota, Gisele, põe um xizinho assim, ó. Jan Hus. Um líder na Tchecoslováquia, que disse: a palavra de Deus não pode ser escondida. A palavra de Deus tem que ser transmitida. E ele foi colocado numa pira, uma grande fogueira de São João, que de São João não tinha nada, e foi queimado vivo. Fala, Márcio, que é bom que eu estou lembrando aqui um negócio aqui. Perseguição interna? Isso. Sim. Sim, verdade. Porque a igreja, esse é um bom ponto. Aonde está a igreja de Cristo? Dentro da igreja. Eu queria que todo mundo aqui, aqui tem cabe quantos, Paulo? 130. Não conta aqueles pecadores que você está lá no fundo, né? Aqueles lá, não sei, vocês oram por eles, viu? Eles ficam numa plataforma lá, não sei não, viu? Se eles fazem parte da graça. Então, vamos pensar que os 130 que congregam aqui, lotaram as cadeiras, igreja do Senhor Jesus. Que benção. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que dentro da igreja há a sua igreja. Por que nós vamos ser exceção? Porque a igreja do Senhor Jesus começou a ser perseguida por aquela que pseudamente se denominava igreja. Então a igreja vai sangrar aqueles que na realidade assumiram o posicionamento de dizer: eu não posso ficar mais com a igreja, porque a igreja está afastada da palavra. E qual vai ser o preço? O preço eu vou ter que ser morto por causa disso. E não abriram mão disso. Olha que coisa impressionante. Roberto. E lembrando que num período grande não havia copiadora, né? Então, com isso, os exemplares das Escrituras era muito pouco. Um outro lembrete aqui que me veio à mente. Nós temos ali na Inglaterra, e essa é uma das perseguições, nós estamos falando então, os judeus, o Império Romano, vamos colocar a Igreja Católica Romana, tá? Porque Igreja Católica somos quem? Quem pode dizer amém? Nós somos. Igreja Católica, nós não somos romanos. Porque a palavra católica quer dizer o quê? Universal, de todas as épocas, todos os cristãos. Por isso que a palavra católica quer dizer universal. Não é aquela do reino de Deus, não confunde as coisas. Senão você sai da brasa e cai no espeto. Nós somos a igreja do Senhor Jesus.
E essa igreja luta para ter a palavra de Deus. Eu me esqueci, vou lembrar até o final. Um dos líderes, quando o rei Henrique VIII promoveu, qual é a religião que ele vai promover na Inglaterra? Como que é, Rogério? Anglicano. Lembra o nome dele, Rogério? Vê se você lembra. Ele disse assim, eu não posso. O Henrique VIII estabeleceu isso, mas ele era crente, ele era divorciar, ele não queria saber nada de evangelho. Ele foi um dos reis mais promíscuos que a Inglaterra já teve. Mas ele promove um momento interessante. Quando ele não mais aceita a influência de Roma, porque Roma não queria dar para ele o quê? O divórcio. Ele fala, então, eu vou montar minha igreja também, ué. Então, não vamos, já que está na moda, né? Na França tem Calvino, na Suíça tem ali John Knox, pai do presbiterianismo, eu vou montar minha igreja também, chama aí os líderes aqui da igreja. Aí chamou, só que no meio desse povo tinha gente o quê? Crente. E aí, a gente até concorda, vamos montar mesmo aqui, estruturar. Roma está bem distante da palavra de Deus. E um dos que é ali o mais importante, estou tentando lembrar o nome dele, vai dizer o seguinte, eu entendo que a palavra de Deus tem que ser ensinada. Agora eu vou dar a referência para você me ajudar aí na procura. Ele teve uma certa falha, ele titubeou quando ele foi dizer diante do rei que ele colocaria toda a palavra de Deus para ser ensinada. Quando ele percebeu que o rei não estava cumprindo isso, ele vai dizer assim, olha, eu certa vez assinei um tratado que iria estabelecer o anglicanismo na Inglaterra, mas achava que seria para cumprir as escrituras. Como não cumpriu as escrituras, eu rompo com a igreja anglicana hoje, porque nós não podemos ter outro líder que não seja Jesus Cristo e a sua palavra, e eu sei que eu vou morrer. Mas antes de ser queimado, eu quero que a minha mão direita seja queimada primeiro. Porque foi essa miserável aqui que assinou aquele documento lá atrás, e eu me envergonho desse tratado assinado por mim. E sabe o que aconteceu? Assim foi. A mão dele direita foi, pegou fogo primeiro. Ó, fogo nela. E depois todo o corpo foi morto por aquela fogueira. Ou seja, é coisa assim que a gente tem que parar e falar, meu Deus do céu, que firmeza doutrinária é essa, divino? Que convicção pelo Espírito Santo é essa para dizer, eu não abro mão. Mas quem que era o grande vencedor? Aquele que tem a espada. Qual espada? A palavra de Deus apresenta que ele tem um cavalo vermelho. Mas observe um detalhe, ele só tem esse poder porque foi dado a ele esse poder. Fala, Eduardo, meu irmão. Que faz parte desse grupo. Exatamente. E essa perseguição, que cada vez mais se acentuou nesse período, manifestou o quê? Manifestou que esse cavaleiro parece ser vitorioso, parece ser vencedor. E, na realidade, tudo que nós estamos vendo está se cumprindo conforme o Senhor Jesus estabeleceu. Você quer ver um número estatístico aterrorizante? Quem quer ver? Foi feio nessa época do século XV, XVI? Foi. Foi feio na época da pré-reforma? Foi. Mas nunca morreram tantos cristãos por uma máquina de matar chamada comunismo. O vulto maior é a União Soviética. No século XX, a quantidade de pessoas mortas por perseguição devido à fé extrapola os números de todas as eras no cristianismo. Século XX, o nosso vizinho. O século vizinho. Perseguição islâmica. Vocês estão vendo a morrer. Quem acompanha o site Portas Abertas de vez em quando aí? Ixi, o pastor está na falha também. Não fala, né?
Vocês precisam visitar o site do Portas Abertas. A sua vida de crente, a minha está difícil? Você vai lá e abre o site Portas Abertas. Está difícil o calor aqui? Vai lá e vê como é que está a igreja nos países perseguidos. Aí a gente faz uma reflexão e fala, nossa, tem gente sofrendo nesse mundo por causa de Cristo, hein? E parece que está no domínio desse grande cavaleiro, porque ele é poderoso, ele mata com força. Mas não está. A ideia de perseguição, ela é a abertura do 5º selo. Lembra que nós lemos no capítulo 5, o livro estava selado. E só foi encontrado um para poder abrir os selos e poder abrir o livro, correto? Quem é? O Cordeiro. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele que entrou e tomou, ele toma a ideia ali de, ele tinha autoridade para pegar o livro e ler o livro. E agora ele vai narrando que essas eras aqui não são simplesmente um período de 2 anos, são eras. Quantos anos dura a perseguição dos cristãos no mundo? Desde a volta do Senhor Jesus, no mínimo já faz 20 e poucos, mais de 20 séculos. Contando aí com o primeiro século, aí, 20 séculos. São eras, são períodos que parece que não vão acabar. Mas aí, nós vamos ver a continuação do capítulo 6. O que chama a atenção é que, onde Cristo chegou, houve o quê? Perseguição. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus 5,10. Porque senão a gente fica diferente do nosso Cristo. Fica parecendo, por isso que eu digo, tem algumas igrejas que não parecem ser cristãs mesmo. Porque lá só fala de vitória. E Cristo viveu uma vida de sofrimento. A nossa vitória não está no grande santuário. Não, tem uma seita aí que fala que a grande vitória dos crentes... Sabia disso, Rogério Gomes? Eles, não vou falar o nome deles, não. Começa com A, termina com Tistas. A grande vitória não é a cruz. A grande vitória não é o que conquistou Cristo na cruz. É no santuário de Deus. Inventam, porque o Ellen White disse isso. O povo de Deus não conhece a Bíblia, e por isso é levado de um lado para o outro. A palavra de Deus apresenta Cristo. Cristo, por meio da cruz, garantiu para nós a vitória eterna. A nossa vitória não terá fim, mas enquanto aqui, perseguição. Se não tiver perseguição, está errado. Se não tiver perseguição, está errado. Ontem a Cândida mencionando algo que eu já ouço há tantos anos, mas eu fiquei assim, não, Cândida, tem que falar com muita força isso. Ela estava dando um exemplo na reunião de professores da correção dos filhos. Hoje não se usa aquilo que a palavra de Deus trabalha como corretivo. E aí quando você vai falar de corretivo, você tem que ficar assim, vai que eles vão pensar que eu sou um espancador, vai que vai pensar que eu estou agredindo meus filhos. Não, fala com coragem mesmo, Cândida, porque se você ensinou assim, você fez da maneira bíblica, você corrigiu seus filhos, você usou a varinha na hora certa. E eu conheço várias famílias que usaram. E hoje, nos nossos dias, esse é um grande problema, porque pode acontecer aquilo, pode... Tem casos que não precisa usar, não. A Anísia até citou o exemplo, olha lá, também, né? Olha lá, ó. A Glaucia não usou também, né, Glaucia? A conversa deu certo? Olha lá. Romantiza muito. Exato. E aonde que eu quero dizer com tudo isso? Porque ser pai e mãe hoje, cristão, conforme a palavra de Deus, você vai trazer para você perseguição aí fora. Que isso? Mas você não vai deixar o celular na mão do seu filho? Ele já tem 6 anos. Você já paga dados móveis para ele? Você não paga dados móveis para ele? Perseguição, de toda ordem.
Ou você acha que isso não é perseguição? Porque você fica você fica no mínimo meio sabe, de canto numa rodinha. Você fica meio de canto, você fica meio perdida. Não, não. Eu vou fazer igual eu falei para a Cândido. Não, você também está muito tímida. Você vai falar com ousadia e com amor. A palavra de Deus me garante a disciplina. A palavra de Deus que me garante a correção dos meus filhos. A palavra de Deus que diz para eu não usar uma roupa, não é porque é moda que eu vou usar, é a palavra de Deus que norteia a minha vida. Pode me chamar disso, daquilo, eu fico com a palavra de Deus. Uns põem a mão para queimar. Nós não podemos ser chamados de bobinho? Bobinho é pouco para nós. Deixe que chame. Agora eu vejo numa família igual o Márcio e a Glauce, 3 adultos praticamente, a Débora já é adulta, 3 adultos bem formados, crentes. Eu vejo na casa do Luiz, né, Luiz, para a glória de Deus, 2 homens e uma moça, 2 homens, né? 2 homens de valores na sociedade. Eu vejo na casa da Dona Fátima Góes 4 marmanjos, que deu de trabalho para ela, hein? O braço cansou na vara. Agradecer pelas disciplinas amorosas que recebemos. Papai e mamãe, você nunca foi chamado para ser um tolo e bater no seu filho com nervosismo. Você foi chamado para disciplinar, não é assim? É um parêntese daquilo que nós enfrentamos hoje. Nós enfrentamos isso hoje. Capítulo... Tinha pedido para alguém ler, não pedi? Isso, quem pode ler, por favor? Bem-aventurado. Quando você vê uma perseguição por causa da pessoa de Cristo na sua vida, você está entrando em sintonia com a vontade de Deus. Quando você desliga um programa de televisão que fala assim, não, agora a moda você cansou no relacionamento, busca um alternativo, depois você volta. Você desliga a televisão e fala assim, isso aqui é direto do inferno. Você vai estar se posicionando diante daquilo que a palavra de Deus apresenta. Por quê? Porque há, sim, uma perseguição contra o povo de Deus. Há, sim. Vamos caminhar aqui, senão a gente não termina. Esse cavalo vermelho, ele é um dos agentes, né? Depois nós vamos ver lá no capítulo 12 do dragão. Ele é um dos agentes. Capítulo 6, versos 5 e 6. Quem pode ler, por favor? Edna, por favor, leia para nós. 5 e 6. Amém. Agora esse terceiro cavaleiro aqui, que apresenta a palavra de Deus, tem um cavalo preto, e ela vai apontar para algo que os estudiosos vão dizer. Falou sobre qual tipo de coisa aí? O que é esse tipo de compra aí? Que estava querendo comprar o quê? Comida! Estava querendo comprar comida e não encontrava. E a balança estava na mão desse cavaleiro, porque ele fazia o quê? Ele roubava. Aquilo que era 1 denário para comprar 12 litros de leite, agora compra um só. Se esse dia chegar e nós estivermos aqui, e a igreja do Senhor passará por ela, é assim que nós entendemos, será impossível fazer negócios. Hernandes Dias Lopes diz que a ausência da paz não tem
nenhuma condição do comércio ser feito com justiça. Olha que interessante. Porque além do alimento que a gente compra, o pão, se alguém pergunta, o padeiro pergunta assim, quantos pão tem no saco aí? Você fala, mente para ele? Não, né? Eu falo, não, peguei 10. Ah, então tá, põe aí. Hoje é de balança, né? Hoje não faz mais isso. Porque se atendeu a gente também não quer o mal do outro, certo? Nesse tempo aqui, não haverá paz. Pastor, você quer dizer que essa tribulação aqui, esse cavaleiro aqui, nós chegaremos como igreja lá? Sim. Sim. É por isso que nós só podemos experimentar esse tempo aqui com a manifestação do poder do Espírito Santo. Porque sem Ele nas nossas vidas, nós fracassaremos. Olha que interessante, essa pobreza virá não somente sobre os incrédulos, ela será apontamento da chegada desse momento, dessa era, desse período de grandes tribulações. Capítulo 13, verso 17, quem pode ler rapidamente para mim, por gentileza? A fome é um subproduto da concentração de riquezas e recursos, e é uma, digamos assim, explosão populacional. Cada vez nós temos visto isso. Cada vez mais grupos e segmentos estão bilionários, e cada vez mais pessoas sofrem com essa, digamos, má distribuição. O mundo, tem uma informação interessante aqui, o mundo demorou até 1850 para ter 1 bilhão de pessoas. Pensa comigo, irmãos. 1850 já é século XIX, a gente fala século XIX já. Nós estamos no 21, certo? Demorou até 1850 para ter 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje, nós estamos no século 21, já tem quantos? 7 bilhões. Exato. Essa relação aponta para essa superpopulação que cada vez mais a agenda do Senhor Jesus está sendo cumprida. Quem pode ler aí, por favor? 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ah, eu não vou botar esse chip na minha testa, não. Eu não vou botar esse chip no meu pulso. Se for assim, tá fácil, tá bom, igreja? Tá fácil da gente identificar. Tem gente que não quer nem colocar no cachorrinho, porque já é a marca da besta, vou botar chip no meu cachorro. Tá doido? Já ouviu falar disso, Paulo? O chip encontra o cachorro. Então para de usar celular, irmão. Ué, tem um chip aqui também, ué. Eu penso que, esse é o meu pensamento. Não é chip, não. É coisa muito mais complicada do que chip. É uma relação. Aham. Essa é uma boa definição. Quem é do Senhor Jesus jamais terá a marca da besta, porque ele já tem a marca, a presença de Deus, de Cristo, a presença do Espírito Santo. Isso aí traz consolo para nós. Exato. Agora o que vai ser é difícil. Fala, Glaucio. Tem de tudo hoje, né? É capaz de andar comendo, tá comendo chip. Não sei não. Os rastreios hoje cada dia aumentam, né? Tudo tem chip hoje. Eu penso que alguma coisa que nós vamos ver aí daqui para frente, que vai se acentuar. Mas é igual Paulo Júnior fala, explicando isso, né? Porque ele fala fronte, porque assim, é aquela submissão. Porque quem Nós vamos chegar lá na frente ainda, né? Então só dá uma... ele vai ser superveniente. Isso. E a ideia de submissão, né? A palavra não é submissão, é subserviência. É você se colocar dizendo assim, não. Irmãos, vamos fazer uma pergunta simples. Se tiver um contrato para alguém aqui, lá do seu bairro, assinar, eu te prometo 70 anos de riqueza, 70 anos de fartura, 70 anos de saúde,
70 anos do bom e do melhor, se você assinar aqui e dizer assim, eu quero 70 anos e abro mão de todo o resto. Cada 100 eu acho que 80 assina. Porque eles não estão nem um pouco preocupados, porque eles não conhecem a realidade espiritual. Para eles, viver hoje aqui é comer e beber, porque amanhã morreremos. Você que tem essa preocupação com a eternidade, você que tem a preocupação de caminhar com o Senhor Jesus, mesmo que falte alguma coisa para nós. E tem horas que a gente acreditou, né, nas teologias aí fora que fala assim, não, o Filho de Deus não passa. Mas aonde que você pegou na palavra de Deus isso? Onde que você pegou na palavra de Deus isso? Onde que Filho de Deus não passa por lutas? Onde que Filho de Deus não passa por privações? Então aquele povo que morreu no século XVI não é irmão nosso, não. Então aqueles que morrem hoje, mortos, queimados hoje, lá no Ocidente, na Ásia, no Oriente, não são nossos irmãos. Porque a gente tem algum pedestal, porque não é possível. Não, a igreja é sofredora. Só que como nós vimos nas cartas que que Jesus escreve às suas igrejas, Esmirna, tem aparência de fracos, mas são fortes. Nós não somos fortes porque temos o melhor prédio. Nós não somos fortes porque temos a melhor estrutura. Nós não somos fortes porque somos 35 milhões no Brasil. Nós somos fortes porque a igreja do Senhor Jesus, ela é do Senhor. Ele comprou com seu sangue. Ele fortalece ela com seu espírito. E nós venceremos por meio dele. Para nós caminharmos, a figura então aqui aparece no capítulo 6, verso 7, o cavalo amarelo, a figura que aponta a respeito do Hades e do inferno. Quem pode ler 7 e 8, rapidamente? Eu leio. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, venham, vi então, eis um cavalo amarelo, ou de cor pálida, também é uma tradução. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. Algumas versões vai dizer Hades, é a mesma coisa. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da quarta parte. Quantos que vai ter no céu? Quem já leu lá na frente Apocalipse? 1/3. São todos que serão alcançados? São poucos? São muitos, mas não é a maioria. É só um cálculo simples de matemática aqui. Não é a maioria. Diz o texto, lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada e pela fome, com a mortandade e por meio de animais selvagens. Eu quero ser rápido aqui, sucinto. Esse cavaleiro, ele mata por 3 áreas. 3, vamos lembrar aqui? Acho que é 4. Espada, fome, mortandade e animais selvagens. Rapidamente. Matar a espada nós conhecemos bem desde do primeiro século. A espada romana até hoje. E pela peste, chamamos de grandes pandemias, mata muito? No século século XIV, do 1346 a 1352, morreram 26 milhões de pessoas aproximadamente por causa da peste bubônica. 26 milhões, na Europa só. No mundo todo, a pandemia Covid-19, o número agora estatístico que cada vez aumenta, fica na dúvida, é em torno de 15 milhões. No mundo todo. Porque na América não foi contado aqui. Não teve peste bubônica na América. Foi só na Europa. Tudo isso cumprindo a agenda daquele que tem o controle de todas as coisas. A
peste, a praga, todas as coisas não estão fora do controle das mãos do Senhor. Caminhando. Vou caminhar não, nós vamos orar para terminar. Vamos orar, vamos ficar em pé.